Mineira e também aqueles que serão convidados. Tem até garotos aí da cidade de Tocantins e de outras partes aí do Brasilzão afora. Então o Kik tá naquela correria. Então ele estava me confidenciando, Kaká, os outros times têm 2 anos de preparação. O nosso são poucos dias até a estreia do campeonato em janeiro. Mas cobertura pela TVV, o canal que é 10, de 13 de janeiro. Primeira rodada, Grêmio, o atual campeão, que venceu o Palmeiras aqui nesse mesmo ano de 2010. Então, em janeiro, o Grêmio abre o campeonato recebendo o Corinthians. O Corinthians da capital, categoria até 15 anos, tradicionalíssimo campeonato. Um belo trabalho aí da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Esportes, da CESPOL e também da Prefeitura Municipal de Votorantim para você curtir aqui na TVV. Bacana demais? Hidalgo Neto, Flávio Brusarosco, a situação e a polêmica, como é que fica agora a unificação dos títulos, a galera dando pitaco pelo MSN, resumo da bola, @hotmail.com. Carlos André, pode colocar, divide a tela se você puder, gols, tanto do Palmeiras ou do Santos, porque como a gente quer mostrar aí os gols de Santos e Palmeiras, porque os maiores beneficiados, Flávio Brusarosco e Hidalgo Neto, foram Santos e Palmeiras, agora com 8 títulos, mas os corintianos, os são paulinos não estão nada contentes com essa história, Hidalgo. Olha, o São Paulo, os São Paulinos, eles não podem falar muito, porque os títulos mundiais do São Paulo seriam divididos. São Paulo seria campeão mundial uma vez só, porque os outros dois seria a Copa Toyota, que era feito ainda no Japão. Então, o São Paulo é tricampeão mundial. Se for separar, não considerar as Copas Toyota como título mundial, o São Paulo seria uma vez só no Mundial. Então, os São Paulinos ainda aceitam mais essa unificação dos títulos, por isso, e é realmente o título brasileiro, independente do nome que era dado, é um título brasileiro, para mim, justo. Santos e Palmeiras, os maiores campeões brasileiros da história. Aliás, Hidalgo Neto, você comentava que há 1 mês e meio, quase 2 meses atrás, antes da CBF vir com esse assunto que pegou muita gente de surpresa, era um assunto para 2011, mas a CBF aproveitou um momento de desestabilidade através do seu presidente, Ricardo Teixeira, envolvido em polêmicas internacionais, acusações de suborno, acusações de fraude. A CBF recebeu o dinheiro da FIFA e tal. Ela aproveitou e jogou o assunto para a imprensa, para a torcida e falou: agora se virem. Olha, o medo ainda, Kaká, é que foi passado extraoficialmente isso. Ainda não foi oficializado, não foi assinado nada, não teve nada oficial. Vai que a CBF, a gente nunca sabe o que acontece com a CBF, com o Ricardo Teixeira, o pessoal que está lá. Vai que a CBF, por pressão, acaba voltando nesse assunto aí, não oficializando esses títulos. Falo com certeza do que a gente vem ouvindo, o esquema que foi feito com a Globo, o Jornal Nacional deu furo, falando que vai ser unificado. Essa é a maior garantia, é o jornalismo da Rede Globo, que tem esse link, a Globo, até financeiro, com a CBF. Mas acredito que vai ser oficializado sim, mas mesmo assim ainda fico com o pé atrás com o que acontece com a CBF, porque a pressão dos outros clubes é muito grande. Eu tenho a impressão que a gente fica com o pé atrás, realmente. Eu quis dizer que você deu até esse furo, essa pré-notícia, que não estava bombando, não era polêmica e não era assunto em lugar nenhum. E o Hidalgo Neto, com toda a sua inteligência, toda a sua pesquisa, fazendo Rádio Ball durante toda a semana, todos os dias, ele trouxe esse assunto à tona aqui no resumo da bola. E a gente ficou meio que na dúvida. De repente estoura a bomba. Parabéns, Hidalgo. Flávio Brusarosco, a unificação dos títulos. Você não deve estar muito triste, não. Ó, gola verde, camisa verde e branca, número 2, lateral, Cafu e tal. Não dá nem pra falar que esse aí é meio esverdeado. Esse é verde total, é roxo. Não, eu sou a favor da unificação dos títulos, né? No caso, o Palmeiras e o Santos são os maiores beneficiados. E o Hidalgo comentou do São Paulo, eu vou falar dos corintianos, né? Eles reclamam porque o primeiro título nacional do Corinthians veio depois de 80 anos, né? O primeiro título nacional do Corinthians foi em 1990. Então, se eles tivessem ganhado mais títulos antes, com certeza não ia dar essa polêmica que vem dando, né? E na verdade também começou essa polêmica no último jogo do Fluminense, que sagrou-se campeão. A própria torcida do Fluminense já estava colocando nas faixas tricampeão, dizendo que em 1970, né,
que era o último ano da outra Copa, que não era o Campeonato Brasileiro, o Fluminense acabou sendo campeão. Então, o Fluminense começou a fazer o tricampeonato naquele jogo. Então, 1970, 1984 e esse ano de 2010. Então, eu acho justo e tem que unificar sim. Cacá, só uma a participação e tem aqui. Pergunta de internauta também. Ele falou do Corinthians agora, você falou que vai ter semana que vem, né, o debate. Hoje eu tinha uma pergunta para o Marcelo aqui, o corintiano que quer defender as cores do Timão, né, sobre a confusão, né, que é a história do Corinthians. Eu ia perguntar para ele, primeiro, no hino fala que o Corinthians dos clubes brasileiros é o mais brasileiro, mas é o nome de um time inglês que veio para cá, né, numa determinada época, gostaram do nome e copiaram o nome inglês. Essa é a primeira coisa que é contraditório. E também o Corinthians, quando colocou o símbolo do navio, aquele símbolo do navio, o volante do navio, popularmente falando, chama Timão, talvez preparando para o futuro. Se o Corinthians tivesse algum problema de não ser um time grande como é hoje, chamaríamos de Timão de qualquer jeito, porque tem o símbolo do navio lá que chama Timão também. Fica aí, Marcelo, para a semana que vem essa pergunta para você. Bom, Jorge Silva, abraço, Cacá, todos do Resumo, parabéns pelo programa. Bruno Lopes de Souza, Hidalgo Neto, sou contra a unificação, sou corintiano. Por que não incluir os títulos da Copa do Brasil na unificação dos títulos da CBF? Há uma diferença, eu não sou técnico para falar sobre isso, há uma diferença entre campeonato, Copa e torneio. São as durações. A Copa do Brasil, uma competição eliminatória, né, como a gente já sabe, não é comparado a um campeonato de longa duração. Por isso, a Copa do Brasil não é considerada um campeonato, não estaria aí nessa lista para a unificação dos títulos. Muito bem. Flávio Brusarosco, José da Costa, Jardim Paulista. Brincadeira. Por que não reconhecer o título que o Corinthians ganhou esse ano no Sub-18 contra o Boca? E o título de salão que o Corinthians também ganhou esse ano? Para de piada, José Costa. Um grande abraço, ele é do Jardim Paulista, está concorrendo aqui ao lindo relógio de parede da Santa Birra. A galera brinca demais, não é, Flávio? Não só com esses títulos, se for colocar todos os títulos de mini campeonatos, a galera, aliás, contesta muito, Flávio e Hidalgo, com relação ao número de jogos, por exemplo, que o Santos realizou, ganhando a Taça Brasil. A Taça Brasil, o Santos foi consecutivamente, foram 5 títulos na era Pelé. E o Santos realizava a média de 8, 12 jogos, participava das finais para participar e para ganhar esses títulos. Aí querem comparar com o Fluminense, por exemplo, que teve que jogar 38 rodadas para ser campeão brasileiro. Qual que é a opinião de vocês? Flávio. Olha, é a época, né, o Cacá Martins. E outra, naquela época também se dava muito valor ao campeonato estadual, né? Tanto é que o Santos foi, naquela época, um dos maiores vencedores, né? O Palmeiras chegou a atrapalhar aí a sequência de mais de 10 títulos da equipe do Santos. Então, se dava mais importância ao campeonato estadual, por isso que não dava essa importância no campeonato nacional. Júlia Vitória, 7 aninhos, Jardim Paulista. Grande abraço, baixinha, curtindo o resumo da bola. Marcos Antônio Pinto da Vila Irineu. Show de bola, boa sorte para você no sorteio, garoto. Obrigado pela participação. É a favor também da unificação dos títulos. Sandro Marques, pela internet Jardim Europa. Sou contra Cacá Martins. Tem nada a ver essa história de unificação dos títulos. Mesmo assim, um grande abraço para você, vale a opinião de todos. Por exemplo, Rivaí Oliveira está aqui daqui a pouquinho. Notícias do Esportivo Regional aqui, Ervilha, na câmera 1. Daqui a pouquinho tem notícias do São Bento, os pequenos São Bento com realização de amistosos. Empatou com o Paulista aí no último final de semana, 1-1. E temos notícias do Galo Sorocabano, Paulo Roberto. Tá bravo com a diretoria do Rio Claro. Rio Claro tinha agendado um amistoso com o Galo para quarta-feira, na última hora cancelou, irritando e também colocando em risco toda a preparação do Galo Sorocabano. Sandro Marques, Jardim Europa, Marcos Henrique, Vila Garcia, Votorantim. Abraço, Marcos Henrique. Tá show de bola o resumo dessa segunda-feira. Camila Bosque, do Vossoroca, Sandy Almeida, Internet, Júlio de Mesquita, contra a unificação dos títulos também, equipe do resumo da bola. Corinthians na cabeça, Corinthians